A gente faz uma pergunta para os nossos filhos e eles mal respondem. Ou dão aquela resmungada típica e a gente fica tentando decifrar. A gente quer se aproximar, mas eles se afastam cada vez mais. A gente vai buscar na escola e pergunta: como é que foi a aula hoje? E aí eles não... Ah, foi legal. Ah, não, foi tudo bem. Ah, mãe, tô cansado para falar. E a gente fica... Como? A gente fica chateado com aquele sentimento de que a gente tá cada vez mais distante deles. É uma sensação ruim, né? Agora deixa eu te trazer uma outra cena, que também pode estar acontecendo. O adolescente sai do quarto, ele põe o pé pra fora e ele escuta: "Isso é hora de acordar! Vai ficar no quarto o dia inteiro! Você não me ajuda em nada! Nossa, que roupa é essa? Você vai desse jeito?" Se é isso que seu filho escuta, o que ele faz? Volta pro quarto e fecha a porta de novo. Ou vai lá pro rolê de vocês já de cara feia. Mas que climão, né? Ninguém gosta. E aí, quando os pais querem iniciar uma conversa, eles não vão falar mesmo. Oiê! Eu sou a Andrea, mãe de uma jovem de 15 anos, sou estudante de psicologia, trabalho na coordenação de uma escola com mais de 500 alunos, então o que a gente conversa aqui não vem só dos livros, não vem só da faculdade que eu estou fazendo, que estou aprendendo, vem do front, da vida real, dos desabafos que eu escuto todo dia. Lá na escola, os adolescentes me contam o que não contam em casa. E sabe o que eu mais escuto? Nossa, se eu falar isso pra minha mãe vai virar sermão. Eles não param de falar porque não querem. Eles param porque eles acham que vão ser julgados. E pior ainda, param de falar porque não são escutados. Então, se na sua casa o silêncio já virou rotina, a porta fica sempre fechada, fica aqui comigo. Porque esse ciclo tem saída e ele não começa pelo seu filho, ele começa por você. Ó, vamos observar esse ciclo, observa comigo. O jovem se expõe, recebe uma crítica, então o que ele faz? Ele se fecha para evitar o julgamento. E aí quando a gente pergunta: como você foi na escola? É claro que ele vai responder só: ah, foi legal. Porque ele já aprendeu que falar demais é dar munição. Legal não é preguiça de responder. A maioria das vezes, legal é uma proteção. Tá, mas aí você pode estar pensando: e por que ele se fecha comigo? Logo eu, que sou a pessoa que mais amo ele nesse mundo. A pessoa com quem ele pode confiar, pode contar. É justamente por isso. É justamente por isso, criatura. Ninguém tem medo do julgamento de que não importa pra gente. O adolescente se fecha com os pais porque a nossa opinião é a que mais pesa pra eles. Se um colega acha ele estranho, dói. Mas se o pai e a mãe, se nós achamos ele estranho, isso mexe lá no fundo, dói mais ainda. Então, por trás de um silêncio, muitas vezes tem medo, tem sofrimento, tem medo de decepcionar, tem insegurança, tem muita coisa. E tem uma outra coisa também, tem intensidade, emoção demais, para o vocabulário de menos. Nessa fase, tem tanta coisa acontecendo com eles ao mesmo tempo, no corpo, na cabeça, na escola, nas amizades, é um furacão. E muitas vezes eles não respondem porque eles não sabem responder. Eles ainda não têm nome para tanta coisa que eles estão sentindo, que está acontecendo. E aí eu tô cansado, foi legal. Às vezes vira um jeito possível de dizer: tá acontecendo muita coisa aqui e eu não sei, eu não tô dando conta de falar, eu não sei explicar. E tem um terceiro ponto, que talvez seja o mais difícil da gente aceitar como pais, como pai, como mãe. Uma parte desse afastamento é necessário. Existem estudos do desenvolvimento que, de modo geral, mostram que os adolescentes precisam se separar um pouco para descobrir quem ele é fora da gente. A infância inteira, eles foram muito grudadinhos e eram filho do fulano, filho do ciclano, era filha da Andrea. Agora, eles estão tentando descobrir, eles precisam descobrir quem eles realmente são. Eles estão construindo e para isso, eles precisam de um espaço que seja só deles. E eu sei que muitas vezes o que a gente mais quer é aproximação e que entre na cabeça deles, que a gente entende eles. Mas
Só o que a gente quer não é o melhor para eles. Neste momento é importante a gente aprender a ler os sinais, principalmente segurar nossa onda, a nossa emoção e agir com razão, como os adultos da relação. E calma, eu sei que você deve estar aí aflito falando, gente, mas ela está falando de aproximação e agora está falando de afastamento. Eu vou explicar. Até porque esse afastamento precisa ter um tamanho, então vamos respeitar. Sabe o que é curioso? Tem uma ideia linda na psicologia que diz mais ou menos assim: o filho só consegue se afastar de quem ele confia que vai continuar ali. Então aquele silêncio que te machuca pode ser, olha que doido, pode ser um sinal de segurança. Ele se afasta porque sabe que você não vai embora. Ele se afasta porque sabe que nós pais estaremos aqui para eles. O silêncio muitas vezes não é rejeição, é construção. Olha que lindo. O problema não é o adolescente ter o mundo dele. É quando a porta fecha e não abre mais. E é aí que a gente entra. Então vamos ao que interessa, vamos ao que fazer. Baseado no que eu venho estudando, mas também no que está funcionando aqui em casa, tá? Porque lembra, eu também tenho uma adolescente. A primeira coisa é entender a diferença entre o interrogatório e a conversa. Como foi na escola? Já fez lição? Com quem que você estava? Para muitos adolescentes, isso não soa como interesse, isso soa como interrogatório. Pergunta que fiscaliza, que fecha a porta. Pergunta que tem curiosidade genuína, abre porta. Na prática, a pergunta pode até ser a mais simples do mundo. Como foi seu dia, filho? O que muda não é a pergunta. O que muda é o que você faz com a resposta. Se vier eu não quero falar agora, aguenta, segura firme, sem cobrar, sem cara feia, sem nossa, você nunca me conta nada. Tá bom, filho, quando você quiser conversar, eu tô aqui, já basta. Eu falo porque eu vivi isso aqui em casa. O que abriu a porta não foi só pergunta criativa, foi também agora eu não tô a fim de falar, mãe, ser respeitado. Quando a minha filha percebeu que ela podia dizer isso, que não, e que eu ficava de boa, a minha porta continuava aberta para ela voltava no tempo dela. E assim até hoje. E não demora muito, viu? E outra coisa, ao invés de perguntar só da lição, pergunta do jogo, da série, da música, mesmo aquela que você talvez não aguente mais ouvir. Porque quando você entra no mundo deles sem julgar, você vira alguém seguro para conversar. E os estudos sobre esse vínculo, de um modo geral, apontam exatamente isso. Conexão vem antes de correção. Sabe quando você conhece alguém e a conversa flui justamente porque vocês se interessam pelas mesmas coisas? É assim também com eles. Se ele vai falar sobre um anime, e aí você fala, nossa, não gosto de anime, nossa, não entendo nada disso, ai, que coisa chata, sabe? Sempre crítica, qual que é a vontade dele de continuar falando? Percebe que a gente vai muito rápido para o julgamento? Ou quando ele está focado naquele jogo ou naquela ideia, parece que é a coisa mais importante do mundo, porque lembra, eles são intensos, e aí a gente chega e fala, nossa, você só pensa nisso, nossa, você só fala sobre isso, você passa muito tempo fazendo isso, nossa, você tá viciado nisso. Putz, até eu fico pistola junto com o adolescente. Segunda coisa, não leva o silêncio pro pessoal. Eu sei que dói, mas o silêncio do seu filho não é um veredito. Como eu costumo dizer, nós somos os adultos da relação. E é a gente quem consegue quebrar esse ciclo, não é eles. Se você responde o fechamento deles se fechando também, ou ficando ríspido ou crítico, a porta só fecha mais. Sabe quando do nada ele vem e puxa um assunto aleatório? Presta atenção, entra na conversa, faz pergunta, aprofunda um pouco, demonstra interesse pelo que ele está falando. É futebol? É uma roupa? É uma trend? É o professor da escola? É alguma coisa que aconteceu? Olha. E mesmo que você não concorde, escuta,
Se você não sabe o que dizer, não sai dando seu palpite. Se você não concorda, não precisa dizer naquele momento. Lembra, a gente está reconectando. Deixa ele se abrir, se interessa genuinamente, baixa a guarda, tira a armadura e ouça. Eu entendo que é muito difícil não reagir. Mas eu sei que muita coisa aconteceu para você chegar onde chegou, mas calma que não tá dando certo. Então eu tô aqui para mostrar um outro caminho. Nem tudo que o seu filho fala precisa virar correção naquele momento. Você pode só escutar e dizer, às vezes, se você não tem a resposta, nossa filha, eu sinto muito, eu ainda não tenho uma opinião elaborada sobre isso, mas eu vou pensar e a gente vai conversar depois. A gente não precisa ter todas as respostas, e isso a gente mostra para eles que a gente também tá ali elaborando, crescendo. Então fala, nossa, eu também fiquei confuso. Sabe? Então não precisa naquele momento falar, nossa, você brigou com seu professor, nossa, você fez isso na escola. Não vai por esse caminho, que isso não funciona. Quarta coisa, constância em doses pequenas. Vínculos com os nossos filhos não se reconstroem em conversas de 2 horas em sermão. Se constrói em vários gestos pequenos que não pedem nada em troca. Um sorvete, um almoço, uma carona com a playlist dele. Dorme bem, filho, mesmo que ele tenha batido a porta. Ele percebe. Eles vão percebendo os pequenos gestos, os gestos amorosos, atenciosos, mesmo quando parece que não. Aqui em casa teve um tempo que minha filha assistia muito anime, ela gostava demais. E era um universo novo pra mim, e eu confesso que eu tinha muito preconceito com animes. Aí eu fui assistir um deles. No começo foi muito estranho, mas sabe o que aconteceu? Eu me apaixonei pelo anime. Eu comecei a gostar muito de anime. E eu assisti esse inteiro. E aí sabe o que aconteceu? Ela saiu do quarto pra pegar alguma coisa, uma água, sei lá. E eu tava lá assistindo. Eu tava mesmo interessada. Ela parava, ficava em pé, meio que entendendo ali a situação. Ela assistia um pouquinho comigo, aí ia, pegava o que ela tinha que pegar e ia embora. Mas ela começou a parar mais, começou a sentar, me dava spoiler, e aí eu perguntava alguma coisa do que estava acontecendo, não entendi tal coisa, e ela conversava, e ela não estava acreditando que eu estava gostando mesmo, e de fato, eu estava gostando muito, e mesmo se eu não tivesse, aquilo era uma oportunidade de conexão. E aí a conversa começou a fluir, até o momento que ela me convidou para assistir um outro anime, e eu aceitei, porque abriu um universo novo pra mim, porque eu queria genuinamente me interessar pelas coisas dela. Eu tinha muito tempo? Não tinha muito, mas eu queria criar esse caminho. O anime era um motivo para eu entender como que ela estava fazendo a leitura do mundo dela, como ela estava se sentindo, e várias conversas partiram deste momento que eu sentava com ela e assistia com ela do universo que ela estava vivendo. Então, entende? Eu precisei investir tempo para restabelecer confiança. E aqui em casa foi essa ponte. E algumas outras que eu vou falar durante os outros vídeos. E qual é a sua ponte? O que é que o seu filho se interessa, que você pode entrar um pouquinho no universo dele e passar a interagir um pouco mais com ele? Então investe atenção, investe escuta, se esforça, investe carinho, mesmo que a gente tome umas invertidas, né? A gente não tá livre disso, mas observa com paciência, com amor, que vai dar certo. E se você chegou até aqui, provavelmente você reconhece alguma dessas cenas, alguma dessas coisas acontecendo aí com você, né? Se quiser, me conta aqui nos comentários se você viu, o que você sentiu. Me conta aqui, eu leio todos os comentários. Se você tiver algum outro assunto que queira abordar sobre essa fase dos seus filhos, conta aqui também. A gente vai falar sobre muita coisa. E se esse vídeo te ajudou a olhar diferente para o silêncio do seu filho, se inscreve no canal. Toda semana tem conversa nova. E você me encontra também lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui em algum lugar para você. Um beijo e até o próximo vídeo.